Saudações! Está começando a Doc Talk, seu podcast sobre direito e sobre o que tem relevância debaixo do sol. Meu nome é Luan Garcia e os dados são o novo petróleo. Olá, eu sou a Júlia, Direito e Tecnologia é minha praia. E aí? Aqui quem tá falando é Maurício Palota e eu quero conversar um pouquinho, se é possível, usar um pouquinho mais de Data Science e um pouquinho menos de Data Vênia para entender as relações de trabalho aí por meio de plataformas. Eita, ele já veio com entrada nerd aqui. Estamos aqui com a Júlia, que é a cara do direito digital, e ela está aqui como minha co-host hoje com o Dr. Maurício Palota. É isso mesmo, né? Eu não pronunciei errado seu nome, não. Palota, e tá escrito certo aqui, hein? Que escreveu o livro Contratação na Multidão e a Subordinação Algorítmica. E é isso que a gente vai falar um pouco disso hoje. Estamos vivendo aí saltos de evoluções tecnológicas. Cada vez mais a gente tem mais tecnologia, a coisa tá crescendo de uma forma exponencial. Ninguém vai segurar a Skynet se continuar assim. E a tecnologia tem mudado a nossa forma de viver, a nossa forma de relacionar com outras pessoas, nossa forma de trabalhar. Inclusive, tem gente que fala que a nossa forma de trabalhar, quem mudou, na verdade, foi a pandemia e não a tecnologia em si. Consequência disso tudo é que também a nossa forma de consumo mudou. Hoje nós somos basicamente consumidores por aplicativo. Tem um porém no meio disso tudo, que é comum que as nossas relações jurídicas, que elas mudem conforme muda as nossas relações sociais. Só que as tecnologias vêm avançando muito rápido e a nossa capacidade de regular acaba não acompanhando. Digamos que temos um delay aí nessa regulação, mas isso de tudo não é tão ruim e vocês vão entender o porquê isso não é ruim. O fato é que dentro dessas mudanças tecnológicas, nós estamos vivendo o que algumas pessoas chamam de quarta revolução industrial ou indústria 4.0 e até mesmo de uberização em homenagem a um famoso aplicativo que provavelmente vocês têm aí instalado nos seus smartphones. Notificações! Este é o nosso episódio de número 10. Isso mesmo, 10 foi a nossa primeira meta de episódios. A partir do momento que a gente começou esse podcast, a gente sabia que depois do 10º episódio, nada iria nos parar, nada iria nos deter. Hoje estamos alcançando essa marca de 10 episódios, inclusive com o 11º episódio gravado, tá? E apesar de fazermos mudanças aos poucos, a gente já mudou muita coisa aqui dentro desse podcast, na estrutura desse podcast. Mudamos equipamentos, forma de captação de áudio, estrutura de captação de áudio dos participantes. Agora tem toda uma estrutura para fazer isso, para que você possa ter um conteúdo de mais qualidade aí no conforto dos seus fones de ouvido. E se você tem gostado do conteúdo que a gente produz aqui no Doc Talk, a gente pede simplesmente que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus colegas ali naquele seu grupo de faculdade. Isso nos ajuda bastante. Somos uma produção totalmente independente. Aliás, dependemos do seu compartilhamento para podermos alcançar mais pessoas. Então, se você gosta do conteúdo criado, produzido aqui no Doc Talk, não deixe de compartilhar esse conteúdo ali naquele seu grupo de faculdade, com seus amigos, com seus brothers. E tem mais, se você compartilha o nosso conteúdo, nós consideramos que você, na verdade, nos ajuda a produzir esse conteúdo. É dessa forma que a gente olha para essas pessoas que compartilham o nosso podcast e compartilham a nossa ideia. Nós consideramos que você é dessa casa, que você faz parte de tudo isso aqui. Então, obrigado especial para você que gosta, que não só gosta, mas que compartilha esse conteúdo, que compartilha essa ideia juntamente conosco. Muito obrigado. E sem mais delongas, vamos ficando com o episódio de hoje, que está simplesmente sensacional. Maurício, para introduzir esse assunto, você poderia aqui nos contextualizar dentro dessa dita revolução industrial? Eu até pontuo que pelo seu livro, você nem considera que a gente está de fato numa quarta revolução industrial, mas considera que a gente está em uma terceira revolução ainda. Bem pontuado. Aliás, assim, a interpretação do livro você pode chegar a essa conclusão sim. Mas só voltando um pouquinho no início da sua fala, que eu concordo contigo que a pandemia, de certa forma, nos fez enxergar aí talvez algo que estivesse latente e menos perceptível. Vamos dizer que ela funcionou como um catalisador para acelerar alguns movimentos que, de certa forma, já estavam acontecendo. Como você bem pontuou, se eu pegar meu celular aqui agora, e garanto que vocês também, a gente vai ter uma série de aplicativos que a gente usa para os mais variados
determinados tipos de comunicação, seja pessoal, profissional, de consumo, e isso tudo, né, de uma certa forma, afeta, né, como que as pessoas estão se relacionando. Veja, a gente estava ali há pouco tempo atrás discutindo se o home office seria um formato de trabalho factível, e hoje, né, de uma hora para outra... E hoje todo mundo foi obrigado a fazer home office. É que, na verdade, é uma loucura, né? Eu passei agora pro home office e eu não consigo separar o meu tempo. Eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite, é uma loucura. Eu acho que isso precisa de regulação, tá? Do direito do trabalhista. A verdade é que já tem, né? Se ela for maior parte do tempo em casa, né? A gente está sobre um regime de teletrabalho e a reforma de 2017 trouxe. E isso foi um grande debate, né? Para você ver como a nossa legislação ela é arcaica. O pessoal falou que a gente teve uma mega reforma trabalhista em 2017 para contemplar, inclusive, o teletrabalho. E aqui, hoje, a gente está vendo que uma conexão meia boca de internet e um smartphone, mais ou menos, a gente consegue se comunicar, a gente consegue resolver muita coisa sem a necessidade de estar fisicamente. O Sukin, lá, que trata bastante desse fenômeno das tecnologias e o direito, tem mencionado muito essa questão do jurídico as a service, o judiciário as a service, para a gente entender de uma vez por todas que o Poder Judiciário não é um local, é um serviço, né? E assim como é a advocacia também, que não necessariamente vai precisar daqueles grandes monumentos construídos para mostrar a sua capacidade de realização. Mas voltando para a contextualização histórica desse fenômeno, com o advento dos aplicativos e dessas novas formas de contratação, fatalmente, né, isso começa a esbarrar o ordenamento jurídico vigente, que não estava preparado, né? Eu tratei disso sob o aspecto trabalhista, porque é minha área de formação, mas ele afeta todas as áreas do direito. E aí a gente tem aquela ânsia, e aí em especial a gente trazendo para o modelo jurídico, jurisdicional brasileiro, do livre convencimento motivado, em que ao mesmo tempo que gera uma capacidade de criação de novas teses, quando você tem uma ânsia de resolver alguma coisa, uma legislação que não é tão objetiva para isso, acaba tendo fonte, na verdade, de insegurança jurídica. E isso tem acontecido um pouquinho nesse fenômeno, que alguns chamam de quarta revolução industrial, que outros chamam de revolução tecnológica, que eu acho que é o termo mais adequado, na minha opinião, porque a indústria ela teve um primeiro fenômeno, que foi o de trazer isso para dentro de uma esteira de produção, né? E depois ela foi evoluindo, e a tecnologia, aí sim, através de um novo fenômeno revolucionário, acabou modificando ainda mais, tanto a indústria, que ganhou o nome lá da indústria 4.0, quanto as demais áreas, prestação de serviço, de cobrança, de relação de trabalho, enfim, acabou modificando todas as relações humanas com essas novas tecnologias. Inclusive na questão do direito, né? O que eu costumo dizer, na verdade, que esse direito digital que tá todo mundo louco pra estudar, pra querer entender, eu acredito que não seja uma nova forma de se identificar o direito em si, né? Só altera a relação jurídica do meio físico para o digital. Então, assim, eu não acredito que tenha toda essa necessidade de você se criar toda uma regulamentação de áreas que já existem se apenas alteram meio, né? E eu acredito que essa questão que nós estamos vivendo agora, principalmente em relação ao Covid, é muito importante, porque a gente só tá conseguindo ter consciência do que uma coisa que já estava acontecendo, uma revolução que nós já estávamos inseridos e que já está acontecendo na nossa sociedade. Então, é bem importante essa questão da gente identificar o direito em si também, não só como um novo ramo de direito. Então, não existe um novo ramo de direito do trabalho, não existe um novo direito penal, um novo direito civil. Na verdade, é toda essa transformação que a sociedade ela vem sofrendo, e o direito, obviamente, como estabilizador dessa ordem social, ele tem que acompanhar, né? O fato é que o caos nos deu essa oportunidade de poder colocar em prática muita coisa que a gente jamais sonhava. Por exemplo, aqui no Sejusc Brasília, se tinha uma política de que audiências online era uma coisa sobrenatural, que não se dava para aplicar, porque a forma com que se atende, a forma com que se atua, a forma com que se estabelece rapport em uma audiência, e online não dava para fazer. E agora a coisa tá andando. Tá simplesmente andando. De uma forma engraçada, né? Mas essa questão das audiências, ela vai dar trabalho ainda, viu? Porque existe uma resistência, né? Porque nós, aqui do meio jurídico, nós, de certa forma, sempre fomos os últimos a embarcar no negócio. A entrar em novas tendências, né? Muito porque, se a gente for pensar, a forma como o direito é ensinado hoje,
é muito parecida com a forma como o direito era ensinado para os nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Não mudou muita coisa. E a gente tem que começar a entender, principalmente quem vai para a advocacia privada, aquela questão que às vezes é um pouco até romantizada do munus público, de um ofício, não é, cara. Um escritório de advocacia nada mais é do que uma empresa de serviço jurídico que visa o lucro, entendeu? E que tem que... Mas não pode falar isso não, doutor. Não pode ainda falar que é empresa. Mas a bem da verdade e todo mundo sabe disso, né? Todo mundo age como se fosse, na prática mas para a OAB não. Talvez para a OAB enquanto instituição não, mas enquanto os membros que compõem essa instituição, sim. Com certeza, né? Então, eu acho que tudo isso também está fazendo parte dessa revolução do mercado jurídico, das pessoas começarem a compreender isso. Né? A gente perder, por exemplo, um pouco daquele preconceito em relação à propaganda no direito. Sim. Eu lembro quando eu era ainda bem novinho, que eu fui fazer intercâmbio, fui morar no Canadá, e eu via as propagandas na televisão dos escritórios de advocacia. Coisa de louco, né? Aqui no Brasil, né? Nunca nem vi. Eu lembro que tinha um advogado lá que me marcou. Você vê como me marcou. O sobrenome dele era Hammer, como de martelo. E ele usava o sobrenome Hammer. E ele batia um martelo na mesa. May justice always be with you. And may the hammer always be on your side. Eu não posso dar um jeito no seu casamento, mas eu te ajudo no divórcio. É isso aí, né? Propaganda boa. Tem coisas que só o amor constrói, mas o Dr. Hammer destrói, né? Caramba. Eu não sei aí, vocês são de outros estados. Aqui em Brasília, por exemplo, há uns 4, 5 anos atrás, era quase que impossível conseguir um táxi depois da meia-noite. Isso é sério, muito sério. Se você não tivesse o telefone do taxista e desse sorte de ter algum rondando em algum ponto de táxi, cara, tu não conseguiria o táxi. E hoje, você clica no aplicativo, ele vai na porta da tua casa a qualquer hora do dia, da noite. 2 minutos. Muito rápido, né? E hoje, a gente tem aí uma polemização aí, na verdade, uma certa problemática em relação à intervenção do Estado dentro dessas plataformas de aplicativo. Hoje a gente tem basicamente 2 tipos de plataforma. Tem as de intermediação de bens, como a Airbnb, e as de intermediações de serviço, que é aí que a coisa pega. Porque quem presta serviço está entrando na justiça, está buscando tutela jurisdicional para se enquadrar como um vínculo empregatício. E isso é uma problemática que não se tem só no Brasil, se tem fora também. E eu queria que o Dr. Maurício comentasse um pouco sobre esses tipos de aplicativo, essa problemática em si. Eu fiz questão de fazer essa distinção no livro, né, em especial para mostrar como fica muito simples a gente compreender a contratação por meio de plataforma sem a reivindicação de uma intervenção estatal quando a gente está falando da intermediação de bens. Então, eu acho importante a gente entender isso. Por quê? Porque aí talvez facilite um pouco da compreensão da plataforma enquanto intermediadora da prestação de serviço. Porque, no meu entendimento, o que ainda não existe uma pacificação é conceitual, né, em relação ao tipo de serviço que é prestado por essas plataformas. Então, quando a gente fala dessas plataformas que fazem a intermediação de bens de consumo, como o Airbnb, como o Mercado Livre, a gente tem ali muito clara a figura de se tratar de um marketplace. É uma empresa prestadora de um serviço, tanto para o fornecedor daquele produto, quanto para o consumidor daquele produto. Então, ela é um terceiro intermediário que participa de uma cadeia de fornecimento. Fica muito claro porque não tem a mão de obra envolvida. Ao passo que o que muda dessa plataforma, que é o Airbnb, por exemplo, para um Uber, vamos tratar do Uber porque foi quem, né, ganhou a repercussão, inclusive nomeou o fenômeno da uberização. Né? De uma certa forma, as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de compreender a empresa como um marketplace de serviços. E aqui, longe de querer botar um ponto final, até porque antes de eu começar a falar, até acho que é muito importante que eu diga que eu acho que tudo isso tem que ser tratado, além de toda a questão jurídica, com empatia. Com certeza. Porque a gente sabe das condições de trabalho dessas pessoas que se propõem aí a trabalhar nas plataformas. Então, eu não sou alheio a nada disso e nem insensível a tudo isso. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que achar um meio de se tornar um negócio interessante, tanto para as empresas quanto para esses prestadores. Mas, dito isso, eu não tenho tanta dificuldade, pelo menos em primeira análise, em entender que essas plataformas possam ser também um marketplace de serviço, um terceiro intermediário participando de uma cadeia de fornecimento
fornecimento, se a gente quiser usar os conceitos aí de relação de consumo. A gente tem aquela cadeia de fornecimento de consumo, a gente poderia colocá-lo como mais um fornecedor aí nessa cadeia. E aí, me causa um pouco, às vezes, de estranheza, as pessoas quererem colocar tudo dentro de um mesmo balaio, né? Então, é plataforma intermediária de prestação de serviço? É isso. Eu entendo que não, acho que podem existir plataformas intermediárias, prestadores de serviços, que efetivamente estejam fraudando a legislação trabalhista e se utilizando dos algoritmos para exercer o poder diretivo, mas eu acredito que também é possível que existam plataformas que de boa fé se coloquem no mercado como um fornecedor de um serviço, tanto para o consumidor destinatário final, como para esse prestador de serviço. E eu dei até um exemplo no meu livro, que eu costumo dar também quando estou conversando sobre isso, é um exemplo reverso. Vamos supor um Uberista, né? Você vê como tem tantas nomenclaturas novas, né? Essa é nova pra mim, eu tô conhecendo é hoje. Uberização, Uberista, e a empresa é Uberizador, talvez, né? Não sei. Mas vamos supor um Uberista que estivesse insatisfeito com o serviço prestado pela Uber, ou estivesse achando que ela estivesse sendo explorado, e que resolvesse, não vou mais utilizar uma plataforma, eu vou exercer efetivamente de forma autônoma essa atividade. Seria possível, né? E aí eu pergunto para vocês, se vocês estivessem na rua esperando para pegar uma carona paga ou um táxi, vocês entrariam num carro que tivesse alguém anunciando, olha, carona paga, carona paga? Vocês entrariam nesse veículo? Eu não. Confessando, já com Uber eu morro de medo. Eu sou aquelas medrosas, sabe? Que você entra no Uber, compartilha com todos os contatos que tem. Quando eu fui pra São Paulo, eu tava sozinha, eu falei, gente, meu Deus. Eu compartilhei com toda a minha lista. E todo mundo via meu roteiro. Que a localização em tempo real. São Paulo. Então você não entraria. Você entraria, Luan? Rapaz, eu não vou mentir. Teve uma época da minha vida que se eu tivesse numa parada de ônibus e passasse aquela lotaçãozinha gritando, eu iria. Não, mas lotação é diferente, porque você vai com outras pessoas. Mas imagine um carro sozinho. Pra mim, não. Né? Aí, cara, já não dá. Agora vamos pensar que nós fôssemos o Uberista. Você se sentiria seguro, do nada, me vendo na rua ou vendo o Luan, sem saber quem é, sem saber o histórico daquela pessoa, a fazer aquela pessoa entrar no seu carro? Eu também não. Não, o cara teria que criar uma própria plataforma, um network de pessoas que estivesse disposto a contratar. Ele ia ter que investir em várias frentes, né? E essa questão, acho que de ter a plataforma em si já traz confiança, né? Porque pelo menos, por exemplo, eu sei que a minha mãe, meu pai, meu namorado, todo mundo já tá sabendo de onde eu saí, quem é o Uber, quem é a placa, e se eu precisar de alguma ajuda, todo mundo já tem o contato, né? Consegue chegar pelo menos na pessoa. Sim. Então, a gente já tem aí um serviço agregado, que é a segurança, tanto para o passageiro quanto para o motorista, certo? Sim. Certo. Como é que a gente faz a precificação de uma carona paga? Vamos supor que o Luan confiou em mim e falou, vou dar carona para esse Maurício aí. Luan, quanto é que custa a corrida? Eu quero ir para o aeroporto de Brasília, tô aqui. Quilômetro e tempo, até o final da corrida, né? Mas e o cara tem que pegar a calculadorazinha ali e ia falar, dura tanto tempo, tantos quilômetros, vai tanto. E torcer para não pegar trânsito. Não chegar atrasado, não perder o voo. Aumento da oferta do serviço. Vocês concordam comigo que entraram nesse cálculo outras variáveis, que não apenas quilometragem e tempo? Sim, com certeza. Mas tem uma coisa que eu garanto que todo mundo fica de olho, que é a questão da tarifa dinâmica, não fica? Ah, claro, eu nunca peço ali, só se eu tiver com voo marcado. Só se eu estiver atrasado, você fica esperando aquela baixar, não é isso? Preço. Agora, por que a tarifa é dinâmica? Por conta dessas outras variáveis que levam em consideração oferta, demanda, horário. O aplicativo já calcula tudo, né? Quem calcula são os tais dos algoritmos, que deu o nome, inclusive, dessa espécie de subordinação, que eu já vou frustrá-los aqui, porque eu não entendo que exista uma subordinação efetivamente ao algoritmo. Eu comecei lendo teu livro achando isso, mas depois você percebeu que não, né? Percebi que não. O que eu defendo em relação à subordinação algorítmica, que foi um nome que eu dei mais até para a gente trazer atenção para esse tema do que propriamente porque eu entenda que existe alguma outra forma de subordinação que não a subordinação clássica. Eu sou um adepto da existência da subordinação clássica como a forma de você entender aonde que se aplica a legislação do trabalho. Agora, existem meios. E por que a gente fala em fenômenos revolucionários de relacionamento profissional entre indivíduos? Porque a gente já passou por isso quando veio a Revolução Industrial, onde precisou de uma legislação trabalhista para regular aquela forma de relação entre indivíduos, né? Depois a gente teve aqui durante um período longo uma discussão quando chegou aquele fenômeno do porta a porta ou da venda direta, né? Avon, Natura e afins. Começou-se uma batalha jurídica para se verificar se existia ou não subordinação entre esses indivíduos e as empresas que vendiam os produtos. Se difundiu aquela questão do conceito da subordinação estrutural, que é quando o indivíduo é inserido numa estrutura produtiva, de uma cadeia produtiva, e por isso não há necessidade que ele receba ordens diretas de uma outra pessoa, pelo simples fato de ele estar inserido
nisso, essa ordem vem de forma indireta, esse controle, esse poder diretivo vem de forma indireta. Começou-se a utilizar esse conceito da subordinação estrutural para o fenômeno das plataformas, se verificou que ficava mais difícil, porque havia quase nenhuma interação humana entre o indivíduo que pleiteava o reconhecimento de vínculo e a plataforma, porque isso era feito através da inteligência artificial, que são os algoritmos. E aí é por isso que eu estou tratando do tema como: será que é possível se estabelecer um modus operandi de exercício do poder diretivo por meio de programação de algoritmos? Acredito que isso seja possível. O algoritmo ele é programado por alguém. É programado por alguém. E até uma proposta que a gente vai chegar mais à frente, que tem no teu livro, que eu achei muito interessante, que é a possibilidade de uma perícia tecnológica. Uma perícia nesses algoritmos, né? E é algo que eu também achei muito perigoso, tá? Eu achei demais. E vai encontrar resistência. Porque, por exemplo, para essas plataformas, o que elas têm de diferencial uma da outra? A tecnologia desenvolvida. A forma com que a tecnologia pensa ali, né? Então, se você abre as portas para todo mundo poder ver isso, ou se não é para todo mundo, que seja para o judiciário, mas corre o risco de vazar, há um perigo aí, há uma exposição de milhões investidos que podem ser colocados para facilmente alguém copiar. Poxa, você coloca em risco tudo, né? Pode ter alguém de má fé que entre com uma ação trabalhista única e exclusivamente para ter acesso ao código-fonte, ao formato da programação que foi feita naquele algoritmo específico. Concordo com vocês que as questões de propriedade intelectual vão ser o grande obstáculo, né, nessa questão da perícia tecnológica. Mas eu também vou dizer para vocês que isso já não é mais só uma ideia, viu? Já existe juiz determinando a perícia tecnológica. Tá? Eu já tive acesso a algumas decisões. Infelizmente eu não posso abrir porque são processos que correm em segredo de justiça. Então o que acontece? Quando há o pedido da perícia tecnológica, automaticamente, né, quem está representando a empresa de tecnologia envolvida nessa reclamatória trabalhista, se o juiz defere a produção, pede-se então nessa audiência prévia colocação do processo em segredo de justiça. Qual seria o objetivo dessa perícia? Né? É exatamente buscar verificar aquele modelo de programação, se é possível identificar ali algum rastro humano do exercício do poder diretivo. Por quê? Né? Eu não sei se vocês sabem como que funciona um algoritmo. Ele se alimenta basicamente de duas fontes. É da programação que é feita, ou seja, critérios matemáticos. Aprendizado próprio. E dados. Por isso que você tem a frase, né, que os dados são o novo petróleo. Fato, não tem como fugir disso. Uma ressalva para a LGPD, que está prestes a entrar em vigor, então todo mundo tem que tomar muito cuidado com os dados. Eu tô super defensora. Mas ele se alimenta de duas fontes. Né, que são os dados e que são a programação. Nos dados a gente sempre vai achar rastros humanos, né? Não tem jeito, porque as fontes de dados pessoais são os seres humanos, e a gente tem que tentar localizar os rastros humanos, eventualmente, nesta programação. Existe um conceito dentro de estatística que se chama viés. O termo que é mais utilizado em inglês que é bias. Né? A gente fala muito em algorithm bias, que é o viés algorítmico, que é efetivamente verificar tendências de programação ou na análise de dados que podem causar discriminação. Né? Então isso já existe, já existe um estudo no campo estatístico, e inclusive no direito, que está migrando para isso, também para estudar aí as áreas tradicionais do direito, como a Júlia colocou, que vão ter que estudar o fenômeno em si, essa questão do preconceito. Né? Então eu vou dar um... E entra até uma questão ética, né, e tudo mais. A ética do algoritmo, né? A ética da inteligência artificial. E tem casos concretos disso. Então, por exemplo, teve um caso concreto de uma empresa que criou uma inteligência artificial que auxiliava em contratações, ou seja, em processos seletivos de grande volume. Então imagine uma empresa gigantesca que vai preencher algumas vagas e ela coleta lá 5 mil, 10 mil, 20 mil currículos. E a gente sabe que nessa primeira análise, muitas vezes o critério de eliminação, ele é objetivo. Sim, tem custo X, beleza. Próxima fase. A idade. Exatamente. Você tem aqueles critérios que são os eliminatórios. Então esses são critérios objetivos e depois, quando você fez essa primeira etapa de eliminação, você vai para efetivamente para os critérios de classificação. E aí, normalmente, é onde existe maior interferência humana. O que acontece? A inteligência artificial ela pode ser de vários tipos e densidades. E a gente tem o tipo de inteligência artificial, que a gente fala de deep learning, que vem após do machine learning, que é o tipo de inteligência artificial que é capaz de se retroalimentar de informação e aprender com as suas próprias experiências. Então, quer dizer, aquele traço humano, ele vai desaparecendo com o tempo, porque cada vez mais a tecnologia vai se retroalimentando, mas, de uma certa forma,
forma como ela se alimenta de duas fontes, que são a programação e a base de dados, esta empresa acabou criando um algoritmo preconceituoso em relação a mulheres. Um grande problema. Porque o algoritmo ele sempre vai querer encurtar a distância. Ele usa critérios matemáticos para encurtar a distância entre o caminho inicial e o objetivo que ele tem. E aí, eventualmente, lógico, quem era preconceituoso? O algoritmo? Não, quem programou, né? E nem era quem programou. O que existia era uma cultura, por exemplo, naquelas organizações que estavam se utilizando dos algoritmos, já existia uma cultura, que a gente sabe que, lógico, está mudando, a mulherada está tomando conta do mercado e os homens que se cuidem, mas a gente sabe que durante muito tempo isso existia um preconceito na contratação, por N fatores, vai engravidar, né? É mais sensível, vai ser difícil a gente administrar isso. Existia esse preconceito embutido dentro das pessoas que faziam a contratação. E quando o algoritmo percebe que lá na fase final estava sendo contratado só homem, por que ele vai permitir, já que ele é um encurtador de distâncias, por que ele vai permitir que os currículos das mulheres chegassem às etapas finais? Não faz Estatisticamente, exatamente. Então, essa questão da ética da inteligência artificial começou a ser estudada em razão disso. A questão do reconhecimento facial e, por exemplo, o povo asiático, começou a se ter a questão do preconceito também em relação à população negra. E aí se tornou importante. A inteligência artificial não vai ser uma solução para tudo. A gente precisa, de certa forma, conseguir entender até onde que vai a capacidade dela realmente encurtar essa distância. Encontrar irresponsabilidade, né? E até onde que está o responsável, quem que vai pagar eventualmente por uma decisão equivocada dessa inteligência. Precisamos enquadrar os nossos padrões éticos dentro das tecnologias. Perfeito. E aí a gente tem essa questão que é da ética e tecnologia, viés e preconceito. Na maior parte das vezes, né, isso não está incluído na programação. Lógico que você pode ter um programador preconceituoso que vai embutir um cálculo matemático para isso. Não é a realidade, porque via de regra o cara está querendo dinheiro, não está querendo criar um problema para a empresa que ele está utilizando. Agora, existe a questão que não é de preconceito e nem de viés, mas efetivamente de se criar na programação mecanismos para que o empregador possa exercer o poder diretivo. Então, eventualmente, vamos supor que uma Uber da vida tivesse mal intencionado, olha, eu não quero contratar ninguém, quero mascarar a CLT, então eu vou programar os meus algoritmos para que simule que ele seja um prestador de serviço para os motoristas, mas, na verdade, ele está escravizando essas pessoas, exigindo delas, que é normalmente as discussões que tem, mas não se tem um critério objetivo de solução para isso. A precarização das relações de trabalho, né? Essa é a forma que é colocada. Que a gente pode até entrar nesse termo, que a precarização ela tem que ser a fonte de luz e não o critério em si que vai se fazer enquadrar ou não uma relação de trabalho. Na CLT não está escrito isso, né? Não tem a precarização, né? Lógico, ela tem que ser uma fonte de luz ali, porque ela pode ser um indício, mas não em si. Agora, vamos supor que nessa programação você consiga verificar que, olha, o critério matemático aqui não é o mais acurado possível para se chegar na precificação exata para que aquele prestador seja competitivo no mercado e ao mesmo tempo receba uma remuneração. Não, ele é calculado de certa forma para que o cara ganhe o mínimo possível para ficar alimentando uma falsa expectativa de que na próxima corrida ele vai ganhar mais, quando ele já poderia ter ganho mais na primeira, e o algoritmo está fazendo isso para que ele fique mais horas à disposição da plataforma, para que a plataforma seja líder no mercado em caronas pagas. E aí que entra a questão. Então, essa empresa é um marketplace? Ou ela só se coloca no mercado como marketplace e, na verdade, ela é efetivamente uma empresa transportadora de pessoas? Eu acho que essa questão dá até para trazer o que eu li no seu livro em relação às cooperativas, que existem, muita a questão do preconceito delas serem fraudulentas, né? Eu acho que dá pra encaixar bem nesse link da questão de identificar se seria realmente um intermediário ou estaria se utilizando para outras vantagens, né? E criando em si uma relação jurídica de trabalho. E eu vou te dizer uma coisa. Algumas coisas que eu escrevi lá atrás no livro que eram só no campo das ideias, eu tenho visto, de certa forma, acontecendo, né? Então, já tem juiz determinando perícia tecnológica e já tem entregadores se organizando através de cooperativa e pensando como que eles conseguiriam ter o seu próprio aplicativo. Isso ocorreu agora, na verdade, tem o quê? Tem um mês que ocorreu com a greve dos entregadores do iFood, na verdade. Break dos apps. Isso. Ok, teve o
break dos apps e eu realmente vi que eles estavam tentando se organizar em cooperativas, só que há um degrau muito grande já no início, porque a primeira coisa, eles vão ter que se organizar em cooperativa, beleza, já tem legislação pra isso, nem é legislação que vem ao caso agora, o que vem ao caso é financiamento da própria tecnologia a ponto deles se colocar no mercado. Ou há duas possibilidades que eu percebi que podem ser utilizadas cooperativas. A primeira, se cria cooperativa e se cria a própria tecnologia, o próprio Uber da cooperativa. E a segunda, se cria uma cooperativa e ela age meio que como um sindicato, entre aspas, que aí ela teria mais força de atuar, mais força de barganha junto aos outros aplicativos. Perfeito. Inclusive, quando eu inseri o conceito lá quando eu inseri a questão do cooperativismo no livro, eu estava fazendo, na verdade, um estudo, né, da legislação especial, caso a gente partisse para a ideia de que não tem vínculo empregatício, quais seriam as alternativas viáveis hoje com base na legislação vigente. Eu sempre busco pensar as coisas com base na legislação vigente para a gente não ter que criar mais uma lei. O brasileiro adora criar uma lei nova. Quanto mais a gente cria leis, quanto mais talvez o legislativo, né, ele tente criar e regulamentar tudo, eu acho que ele engessa tanto as relações jurídicas que acaba não tendo margem para onde escapar e a gente não tem como acompanhar as transformações tecnológicas. E eu acho que cada vez mais que a gente vai lá, bate martelo, outra lei, eu acho que acaba fazendo uma confusão maior do que com as coisas simples que a gente tem. Por isso que eu sempre falo, direito digital é o que é, só que no meio digital, né, do físico pro digital. Engessa tanto, você não tem essa impressão? Não só tem essa impressão, se você olhar minhas palavras finais, eu falo do efeito cobra. O efeito cobra é um termo que é utilizado muito no mercado financeiro para tratar exatamente dessa questão até onde a intervenção do Estado é bem-vinda e até onde ela vai criar um problema ainda maior. O efeito cobra, ele vem de uma história verdadeira que aconteceu na Índia. Existia ali, em determinado momento, ainda quando era colônia inglesa, uma população de cobras venenosas nos grandes centros, muito grande. Então tinha muito incidente, né, de picada de cobra. Foi quando o Estado resolveu criar uma política onde ele recompensava o cidadão pela captura dessas cobras venenosas. E como o ser humano não é bobo, no começo isso deu muito certo, mas depois enxergaram uma possibilidade de fazer dinheiro, né? Porque as cobras começaram a acabar, as cobras disponíveis no mercado, né? E o que o ser humano fez? Passou a criar cobras venenosas. Às vezes a gente tenta resolver o problema, mas só cria mais. Muito bom. Você pensa que o problema acabou aí? O que acontece? Começaram a vender essas cobras venenosas pro Estado. Então tinha um mercado paralelo de criação de cobras venenosas. O Estado também não é bobo. E percebeu isso. E o que o Estado fez? Acabou o programa. O que aconteceu com as cobras criadas? Foram soltas novamente na cidade. E no final tinha uma população de cobras venenosas ainda maior. Ou seja, do que quando... o problema. Então eu acho que isso é um exemplo muito claro exatamente disso que você falou. Se a gente vai ficar criando uma legislação atrás da outra, a gente vai chegar num momento em que das duas uma. Ou vai existir um conflito de normas tão grande que a gente vai ter que estar toda hora resolvendo esse conflito. Vai aplicar mais nova, mais específica, pirâmide de Kelsen, o que a gente vai fazer para aplicar essa norma, ou a gente vai inviabilizar uma atividade. A gente está disposto a pagar algum desses preços? Não que eu seja contra a criação de uma nova lei, mas ela tem que ser muito bem pensada e tem que ser verificado se é efetivamente necessário, porque toda lei, né, ela tem que ser, além de vigente e válida, ela tem que ser eficaz, né? Senão, como diz no linguajar popular, ela não pega. É só a gente ver o que está acontecendo lá na Califórnia, que é o berço da tecnologia e que está lá num conflito normativo. Então, a Califórnia foi o que fez eu mudar de ideia em relação a muita coisa. A princípio, eu tinha dentro do meu coração, eu considerava uma certa má fé daquele trabalhador, e aqui eu coloco isso com muitos dedos, muito cuidado, mas parecia uma certa má fé aquele trabalhador que se candidatou a entrar no Uber, sabia como que funcionava, sabia toda a tabela de preço, precisava daquele dinheiro, foi lá, enfim, trabalhou e chegou um certo momento que a plataforma já não era mais tão conveniente para ele vai lá e ingressa na justiça pedindo vínculo empregatício. No meu coração aqui, tirando argumentos jurídicos, eu considerava uma certa má fé aí. E quando eu olhei pra Califórnia, gente, Califórnia tem o Vale do Silício. E teve uma lei que realmente queria que todas essas plataformas considerassem o vínculo empregatício. Isso incluía Uber e as plataformas parecidas, né? E acabou que isso também seria aplicado a outros trabalhos tipo freelancer.
Beleza, o que tá acontecendo lá agora? A primeira coisa, as plataformas estão ameaçando fazer apagão, ou você aceita que dói menos, ou a gente tira o nosso serviço daqui. A segunda coisa, as plataformas, elas investiram uma grana e acabaram conseguindo jogar isso pra plateia. Então o que vai ser feito lá? Um referendo para que a população decida essa balança entre interesse dos empresários, interesse da própria sociedade e o interesse estatal. Sem contar no interesse dos trabalhadores também, né? Olha que loucura que tá acontecendo lá. A gente nem pode, né? A gente tem aquela mania de falar mal do nosso judiciário, porque fora acontece diferente, mas, cara, olha o balaio de gato que tá acontecendo na Califórnia, né? Foi um choque, realmente, para a comunidade, porque aí não se esperava que o golpe viesse de lá. O berço, né, das startups. Exatamente, é o último lugar que você imaginaria esse tipo de coisa. Nessa questão da relação de trabalho, talvez a gente, óbvio que eu defendo os interesses dos trabalhadores em si, mas a gente tem que ver que talvez alguns direitos deveriam ser mitigados por um prol da coletividade, né? Um funcionamento de uma sociedade melhor e tecnológica. Não, mas sem dúvida. Se a gente pegar o que está acontecendo lá na Califórnia, como bem o Luan colocou, tem a questão da livre iniciativa. E é uma possibilidade essas empresas saírem do mercado de trabalho, saírem do mercado, né? E ali, eventualmente, tirando do mercado de trabalho mais uma opção de geração de renda. E digo mais, se elas são empresas tecnológicas, o que impede uma empresa dessa de sair fisicamente, não ter mais uma sede num país e funcionar de outro? Nada. Até porque tem empresas que funcionam dessa maneira já, né? Você imagina que a Uber saia do Brasil, vai montar a sua empresa em algum paraíso fiscal, alguma ilha aí? Como é que o trabalhador vai fazer para citar essa empresa? Não faz. A gente não pode ficar criando mecanismos para inviabilizar a operação. O que a gente primeiro precisa fazer, na minha opinião, né, humilde opinião, nós temos que entender que existem empresas que vão ser consideradas um marketplace e essas empresas não podem ter vínculo empregatício reconhecido. Isso tem que ficar muito claro. Existem empresas que vão estar se aproveitando da inteligência artificial para exercer o poder diretivo. Essas empresas têm que ser condenadas no reconhecimento de vínculo. Isso vai ser resolvido num processo judicial trabalhista que já tem legislação vigente tratando de ambos os casos, do trabalhador autônomo e do trabalhador empregado. Então, a gente não precisa de uma nova lei. Lá na Califórnia, de certa forma, isso acaba reverberando no Brasil por conta exatamente de lá ser o berço da tecnologia. Então, você estava discutindo, vinha a decisão da Itália, a decisão da Espanha, uma decisão na Argentina, mas até então, para nós era um porto seguro a Califórnia. E de lá veio a lei, que logicamente é uma lei que não necessariamente trata das plataformas tecnológicas, mas há uma interpretação judicial de que se aplicaria para elas, e por isso as maiores afetadas lá foram a Lyft e a Uber. E elas disseram exatamente isso. Olha, gente, se eu tiver que reconhecer o vínculo de todos esses motoristas, entregadores, para mim não faz sentido o negócio. E se a gente pegar até o histórico, né, a gente sabe que muitas dessas empresas não dão lucro, né, necessariamente. Sim, ainda tem isso, né? Até porque, no meu entendimento, eu imagino que o negócio dessas empresas não seja nem o transporte de coisas e pessoas e nem o marketplace, mas é um hub de dados. É fluxo de dados. Tá coletando dados. Com certeza. Não, existiam startups até então que eram criadas para coletar dados e vender dados para demais empresas. Por que uma empresa vai continuar operando no prejuízo, por exemplo? Inclusive eles alimentam bastante a plataforma e até mesmo dão bônus para pessoas, dão dinheiro, né, em forma de bônus para pessoas que simplesmente ficam online. Aquele Uber que fica online, se você ficar online tantas horas esse dia, você tem, sei lá, R$100 a mais, por não fazer nada, só ficar online esse tempo. Que é um dos fundamentos que se usa para o reconhecimento de vínculo, que seria, por exemplo, o algoritmo sendo criado para, de certa forma, ficar com aquela pessoa disponível na plataforma. As políticas de bonificação, né, isso tudo tem sido fundamento, mas por enquanto muito só no campo dos depoimentos pessoais, dos termos que são assinados ali na contratação, mas existe um fenômeno tecnológico que precisa ser estudado mais a fundo. Então, quer dizer, se a gente tem novos fenômenos, se as relações de trabalho estão se reinventando, é importantíssimo que também a forma como a prova é produzida na justiça do trabalho também aconteça dessa forma, para que a gente tenha um acompanhamento, né, da forma como a relação acontece, de como que a prova é produzida. Então, por isso que eu defendo que e eu não defendo que seja o único, mas um dos caminhos seja efetivamente lá, até onde o fio que a gente puxou da meada para chegarmos até aqui, a perícia tecnológica como mais um meio de prova que vai facilitar a gente compreender esse modelo e separar as empresas do joio do trigo. Agora, existem outras questões, né? Então, por exemplo, se a gente pega essas empresas de entrega, como por exemplo a iFood e a Rappi, que fazem contratos com os restaurantes para que eles utilizem a plataforma. Então, por exemplo, o contrato que elas
elas fazem com esses outros entes pode ser um meio de prova. Se for, por exemplo, um contrato de logística de alimentos, por exemplo, ela está se colocando no mercado como uma empresa que exerce a mesma atividade fim dos entregadores. E isso vai ser um indício de que ali pode existir uma programação voltada para burlar a legislação trabalhista. Por mais que nessa reforma de 2017 houve uma desmistificação da terceirização, e aí a gente poderia até entrar no conceito que o professor André Ziperi usa nos estudos dele, que é da questão da multiterceirização. Então aí talvez essas empresas que efetivamente possam ser enquadradas como exercendo essa mesma atividade fim e estejam multiterceirizando para vários outros com atividade fim, vão atrair para si a responsabilidade de demonstrar que ali não existe uma relação de emprego. O primeiro passo é separar, tá? O que é uma empresa de tecnologia, o que é um marketplace, ou o que é uma empresa de transporte. Separamos essas, então a gente vai dar o devido tratamento a cada uma delas. A partir do momento que se entendeu que aquilo é um marketplace, ela não tem nada o que fazer na justiça do trabalho para discutir com os que as contratam. Vai ter para fazer ali com os empregados, que efetivamente são do back-office, enfim, não para discutir essa relação. Agora, empresas que, por exemplo, estejam multiterceirizando a sua atividade fim, essas podem sim ter que demonstrar de maneira mais efetiva, até mesmo por meio de uma perícia tecnológica, se utilizando dos mais variados mecanismos, como segredo de justiça. A gente sabe que, por exemplo, as empresas de tecnologia têm investido alto para construir inteligências artificiais capazes de analisar inteligências artificiais, então, algoritmos que buscam vieses em algoritmos. Por que não? Algoritmos que buscam rastros de poder diretivo na programação. E aí eu acho que se enquadra muito essa questão do direito 4.0, que quando efetivamente o direito vai ter que se conciliar com outras áreas e talvez num futuro não tão distante, um escritório de advocacia, e a OAB vai ter que entender isso, talvez, não seja mais possível que seja composto apenas por advogados. Você não precisa só de uma pessoa da área jurídica, você precisa de alguém da segurança da informação, de um engenheiro para processamento de dados e para estrutura de processos dentro de uma empresa. Cada vez mais todas as áreas elas vão se encaixando, né? Até a gente pode falar, por exemplo, de legal design. Você consegue garantir mais direitos para as pessoas, para os indivíduos, na medida que eles conseguem identificar melhor quais são os seus direitos e assim tentar dirimir, né, conflitos, porque quando eu sei onde meu direito começa e onde ele termina, deveria se esperar, né, que as pessoas elas sigam. Então eu acho que o direito não é mais só o direito é tudo, e tudo é tudo. E a gente está nesse caminho e logicamente a gente vai ter que achar soluções para essas novas demandas. E a contratação por meio de plataformas, hoje a gente está falando de entregadores de comida e de motoristas. Então não se limita a isso. História até que eu acho interessante sobre esse fenômeno da uberização. Eu atuava em um escritório há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, e um cliente chegou lá e ele queria basicamente importar esse modelo de atuação por aplicativo para uma plataforma de ensino. E aí foi até difícil a gente dar um parecer concreto para ele. Imagina, 5 anos atrás, na época já tinha tiro para todos os lados do judiciário e a gente só disse assim, olha, dá para fazer? Dá para fazer. Tem esses riscos aqui. Isso ainda vai ser discutido, mas a gente hoje só consegue te falar até aqui. A gente não consegue te resguardar mais do que isso, além de te avisar o que pode acontecer. O que mudou nesses 5 anos de evolução desse fenômeno? Para começar, em 2017, a gente teve a reforma trabalhista, que tanto mudou a CLT como a lei de terceirização. O risco disso lá atrás era muito maior, porque a terceirização, por exemplo, da atividade fim das empresas era algo inaceitável. Inclusive, tinha uma súmula da Justiça do Trabalho que, se isso acontecesse, ficasse verificado que aquela atividade de fim da empresa acabou, era vínculo empregatício, que era a súmula 331. Quando veio a reforma trabalhista e que nela esteve incluída também a questão da terceirização, ficou expresso nessa lei de terceirização a possibilidade de você terceirizar qualquer atividade da sua empresa, inclusive a atividade fim. Então, acabou de ter aquele pensamento binário de que toda terceirização da atividade fim representaria necessariamente o vínculo empregatício. A única coisa é que a partir do momento que você está reconhecendo a existência de uma prestação de serviço com base na lei de terceirização, você atrai para si o dever de provar, então você não preenche os demais requisitos do vínculo empregatício. Eu acho que esse foi a primeira mudança que eu acho que é importantíssima a gente ter em mente, que ainda que a gente não reconheça que seja um marketplace, uma plataforma dessa, mas que seja uma empresa que a atividade fim seja a mesma que dos prestadores, como eu imagino que muito possivelmente poderia acontecer, por exemplo, no EAD, uma plataforma de EAD, a possibilidade da terceirização da atividade fim, de certa forma, traz um resguardo. E popularização
desse tipo de trabalho, né? Veja, o último levantamento que eu tive acesso, me parece que existiam só na Uber mais de 500 mil motoristas cadastrados. Detalhe, é uma empresa que não tá lucrando, tem que reconhecer vínculo. Acabou, esquece, Acabou a empresa. fecha as portas. Até a minha opinião em relação a isso é que se um dia a gente chegar a essa conclusão, em uma hipótese, a Uber foi considerada como uma empresa de transporte. Se a gente chegar a essa conclusão, a gente, na verdade, ia escolher entre duas coisas, na verdade. Se a gente ia acabar ou não com a Uber. Pra mim, seria essa a escolha. E até retoma aqui o pensamento do que tá acontecendo na Califórnia. Porque eles estão dizendo basicamente, olha, se for pra fazer isso por vínculo empregatício, a gente tá fora do mercado porque a gente não consegue atuar. Pelo menos isso é o que eles dizem. Exato, mas veja, Luan, tem a questão financeira, obviamente, que vai gerar os encargos trabalhistas, mas tem a questão operacional. Imagina como que você vai lidar. Se já em empresas tradicionais já existe uma rotatividade alta de empregados, admissões e demissões, como é que você vai lidar isso num volume de 500 mil empregados? Como é que seria o RH? E outra, né? Veja, aqui no Brasil a gente até tem na nossa legislação trabalhista, que eu coloco no meu livro também, que a gente tiver que reconhecer a prestação de serviços como de emprego, a relação, a reforma de 2017 trouxe um formato que é a jornada intermitente, em que pese seria necessário alguns acordos coletivos, alguma convenção coletiva que relativizasse a necessidade do aviso prévio de 48 horas na convocação, mas que eu acho que isso seria o mais simples de se resolver. A operacionalização disso seria muito complicada. Eu fiz até algumas simulações, que eu coloco até no meu livro. Eu fiz uma solicitação de um motorista por aplicativo num horário de rush. Eu estava no meu escritório, para minha casa. Verifiquei o preço alguns dias seguidos, para ter uma dimensão de qual seria o valor daquela corrida precificada pela plataforma. Fiz a mesma coisa de táxi e depois eu fiz o cálculo se aquele motorista fosse um empregado intermitente e tivesse que receber com base lá no piso salarial da categoria de motoristas e enfim. O valor daquela corrida nunca ia conseguir chegar no mesmo valor de uma corrida nem por táxi e nem pela Uber, muito menos pela Uber, né? Ou pela plataforma de aplicativo. Então também haveria um problema também de demanda de trabalho, porque aonde a gente vai acomodar toda essa força de trabalho? E essa questão de ter que aumentaria o valor da corrida. E eu acho que acredito que muita gente utiliza o Uber justamente por ser um preço bem mais reduzido já do táxi, né? O atrativo, o principal questão do Uber é porque ele é mais barato, né? O pobre deixou de andar de ônibus pra andar de Uber porque o valor compensava. Democratizou. É uma conta fácil, ó. Uma conta fácil de fazer. Você acha que a sociedade vai querer abrir mão disso, talvez por conta... O que eu falo, né? Defendo os trabalhadores em si, mas eu acho que a gente tem que pensar numa questão coletiva também, de um pró para a sociedade em si, porque ela é muito facilitadora. Concordo contigo. Obviamente que a gente não pode, né? Vivemos num Estado democrático, não se repete muito isso, vivemos num Estado democrático de direito. Essa é a carta coringa, né? Então a gente não pode esquecer disso. E por mais que exista um benefício coletivo, a gente não pode passar por cima do ordenamento jurídico. O que a gente precisa é alcançar um modelo que seja compatível com a legislação vigente ou existente, se a gente for criar uma nova legislação, que viabilize tanto um enquadramento legal, para que a gente não fique num limbo, e ao mesmo tempo que aquela operação seja permitida. Até o Luan colocou a questão da precarização. A precarização em si só não pode ser um argumento finalístico, né? Para que se chegue a uma determinada conclusão. Ela pode ser uma luz, ela pode ser um norte, mas se você for pensar, a precarização, ela não fez nascer o fenômeno tecnológico, ele é anterior, e precarizado às vezes é o trabalho de muita gente. O dono da banca de jornal, será que ele tem um trabalho precarizado? Será que um advogado no início de carreira, que está ali construindo, será que ele não trabalha muito? Nem o cachorro morto tem coragem de chutar um advogado no início de carreira. Exato, né? Eu tenho um pouco de receio na utilização desses termos. Será que ela é precarizada porque existe uma fraude à legislação trabalhista? Ou será porque ela é precarizada por conta de uma questão de oferta e demanda e que, infelizmente, no Brasil, acabou virando uma opção da fonte principal de renda de muita gente? A gente ainda vive num modelo capitalista. A gente sabe que quanto maior a oferta, menor o preço. Então, eu acho que está bem aí essa questão, até onde o Estado deve intervir para viabilizar que a atividade permaneça e, obviamente, traga todos esses benefícios para a sociedade, que até o Luan colocou uma coisa que muitas vezes, aliás, não é dita. De certa forma, isso democratizou o transporte para as pessoas mais carentes, que às vezes hoje podem fazer essa opção daquele percurso entre sair do metrô e chegar na sua residência, que às vezes tinha que pegar mais 2, 3 ônibus para conseguir chegar. Às vezes, através de uma plataforma dessa, consegue fazer
esse trajeto com mais segurança, mais conforto e menor tempo, né? E consegue ter uma melhor qualidade de vida. Então, acho que tudo isso está permeando, e é aí que a gente tem que avaliar como que isso é possível. Se vai ser com reconhecimento de vínculo através de uma jornada intermitente, e às vezes flexibilizando a questão de piso salarial, se vai ser através da utilização da cooperativa de trabalho, que vai desenvolver o seu próprio aplicativo, ou que vai servir como uma organização para que, por exemplo, esses motoristas possam contratar a prestação de um serviço jurídico que possa fazer frente ao corpo jurídico das grandes companhias, se vai ser o ressurgimento dos sindicatos. Isso não está no meu livro, mas é algo que eu tenho pensado muito, se não seria uma forma de se ressurgirem os sindicatos. Será que um sindicato, para justificar a cobrança da contribuição sindical, que hoje deixou de ser compulsória, não poderia disponibilizar uma plataforma para os motoristas que se sindicalizassem? Se os sindicalistas escutarem isso aqui, eles vão ficar espertos. Se quiserem, inclusive, conversar comigo, eu posso dar algumas ideias. Porque eu sou um defensor do sindicalismo, tá? Eu acho que aqui no Brasil ele teve algumas distorções, mas é importante o sindicato, tanto para defender coletivamente o interesse dos trabalhadores, como para ser um canal de comunicação entre com o sindicato patronal, entre essas duas pontas. Aqui a gente sempre vai, né, através da criação de novas leis, a gente vai fazendo reformas capenga, né? A gente fez uma reforma sindical capenga com a reforma trabalhista, que foi só cortar um pilar, que é o custeio obrigatório. A gente quebra as pernas e deixa pra lá. Só que deixa o cara ainda trabalhando para todo mundo. A contribuição não deve ser obrigatória, eu concordo com isso, porque a liberdade sindical plena não deve ter a questão da contribuição obrigatória. Mas a representação também não pode ser obrigatória, né? Por exemplo, em Portugal não funciona assim. Se o cara não se sindicaliza, ele não se aproveita das boas decisões dos sindicatos, né? E outra coisa, a liberdade sindical plena também exige a possibilidade de coexistência de mais sindicatos por categoria. Eventualmente isso pode ser o ressurgimento dos sindicatos, por que não? Cooperativa, sindicato. Eu coloco lá a questão do Chapa 4.0 no meu livro. Coloca? Tem um subcapítulo lá. Aquele trabalhador que fica na beira da estrada com uma placa escrito Chapa, era uma força de trabalho que ficava ali na beira da rodovia ou na entrada das cidades com uma plaquinha escrito Chapa. Aí os caminhoneiros que estavam chegando para descarregar ou carregar passam, quanto você cobra? Quanto é seu dia? Então bora que eu tenho para descarregar um caminhão, eu tenho para carregar uma... E pegava esse cara. E eles são trabalhadores autônomos reconhecidos pela legislação. É o trabalhador avulso. Quando a gente aprende na faculdade, é o retrato do trabalhador avulso. É que normalmente quando a gente fala de trabalhador avulso, a gente trata do portuário, porque é a categoria mais forte, que se sindicalizou e existe uma organização mais centralizada e tal. Só que a legislação do avulso, ela é restrita para algumas atividades e o motorista de aplicativo não estaria dentro do conceito legal. Mas, assim como esse Chapa que está lá com uma plaquinha, se colocando no meio da multidão, não é muito semelhante ao motorista de aplicativo? Então, tô aqui. Ele não tem a plaquinha escrito Chapa, ele tem um celular pendurado no painel do carro. Em alguns países o celular fica pendurado na árvore, tá? Você viu isso, né? É o contrassistema, né? O pessoal também, né, se organiza para tentar burlar aí os algoritmos, né, na hora de buscar as corridas. Pra quem não entendeu o celular pendurado na árvore, os entregadores, eles deixavam o celular em uma árvore próxima à distribuidora pra pegar o sinal mais rápido, pra que eles pudessem aceitar mais corridas. Era basicamente isso. Tinha uma vantagem competitiva em deixar o celular próximo ali da distribuidora. Você explicou perfeitamente. Eles criaram uma ferramenta onde eles penduravam o celular através de um outro aplicativo. Eles conectavam o celular que estavam com eles ali fazendo corridas, para que eles tivessem uma fração de segundos menor em relação aos outros que não tinham o celular pendurado na árvore, e com isso tivesse um aumento na demanda. Ficava um celular na árvore, um celular com eles, esses celulares conectados por meio de um aplicativo para conseguir uma vantagem. Veja, né? O contrassistema. O pessoal quer trabalhar, né, cara? O pessoal quer trabalhar. E olha, foi feita uma pesquisa quando teve a paralisação do break dos apps, né? Onde se perguntou para os entregadores se eles queriam o reconhecimento do vínculo empregatício. 70% não queria. Tem uma página que eu sigo no Instagram, Treta no Trampo. É muito legal o Instagram deles, é bem disruptivo a forma como eles tratam o fenômeno da greve, com música, com rap. Eu achei, assim, uma ideia muito boa. Eles organizaram bem essa questão da paralisação e eles deixavam muito claro dentro a plataforma de reivindicações dele que o reconhecimento de vínculo empregatício que eles não querem, inclusive eles colocaram, se vier sindicato, se vier político, nós não queremos, a gente breca, a gente quer melhores taxas e melhores condições de trabalho. Talvez até mais do que quem está usufruindo, se beneficiando, também tenha que ser ouvido esses caras.
Maurício, olha só, a gente estava tocando no assunto de cooperativas e eu até achei interessante a forma que tu colocou isso no teu livro. Dentro do que a gente tem hoje, eu acho que é a única forma que a gente pode trazer uma vantagem competitiva, no seguinte sentido: as cooperativas, elas não têm impostos, tributos da mesma forma que uma empresa comum tem. Isso poderia gerar uma vantagem competitiva no sentido de proporcionar bons preços para o público interessado, para o consumidor. Só que ao mesmo tempo pode ser desleal com as plataformas que já existem hoje. Pode ser uma concorrência desleal. Colocar isso na mesma balança, com essa desigualdade toda, e colocar eles para exercer essa atividade. Eu queria que tu comentasse um pouco disso e falasse até um pouco do que pode ser o calcanhar de Aquiles das cooperativas. Te joguei uma bomba, hein? Mas você sabe, viu, Lô, que eu sou um entusiasta desse fenômeno das cooperativas, né? Porque elas, no passado, foram fonte de desenvolvimento de muitas áreas, por exemplo, como as cooperativas agrícolas e a agricultura no Brasil. Até hoje movimentam bastante a economia. São as cooperativas que são melhores aceitas, né? As cooperativas agrícolas. Sim, você colocou uma questão de uma possibilidade de uma concorrência desleal entre as cooperativas e as plataformas tecnológicas. Vamos lembrar que hoje quem detém o know-how tecnológico são essas plataformas. As cooperativas deteriam, vamos dizer assim, entre aspas, um monopólio da força de trabalho, como mecanismo de concorrência com essas empresas. Só que, obviamente, nenhum ser humano que tem que levar no final do dia o sustento para sua família vai fazer a utilização apenas da plataforma da cooperativa se, eventualmente, as outras plataformas estiverem oferecendo condições que lhe pareçam interessantes. Se elas se colocarem no propósito de ter a sua própria plataforma, tá? Porque as cooperativas podem funcionar de outras formas que não têm da sua própria plataforma. Mas se elas colocarem nesse sentido, elas vão ser talvez um influenciador de mercado que auxiliem pela briga exatamente dessa questão da precificação. Forçar com que essas outras empresas, de certa forma, também tenham que acompanhar mais um indicador de mercado na hora de estabelecer o seu algoritmo de precificação. Por quê? As plataformas de tecnologia, as plataformas intermediárias, elas têm 3 pessoas envolvidas. Ela tem lá o consumidor destinatário final, ela tem o próprio motorista ou entregador de aplicativo ou o prestador de serviço por meio de plataforma de aplicativo e tem a própria plataforma em si. 3 pessoas que têm que ter vantagem nessa relação. Quando você vai para a questão da cooperativa, você tira um ente dessa relação, porque a cooperativa em si, ela não vai oferir lucro, né? Ela vai ser só um mecanismo de organização da demanda. Isso vai, talvez, influenciar diretamente no preço final que o motorista recebe, porque você não vai ter a remuneração da plataforma. Então aí vai existir uma briga no mercado para estabelecer as melhores condições. Olha, a sua plataforma não te paga mais por corrida, mas eu te dou uma revisão na sua moto por ano. Vai ser mais um influenciador nesse mercado e que talvez, pela primeira vez, que vai estar pensando sob a ótica do prestador de serviço. Pode ser que não funcione, como a gente sabe que tem muita cooperativa fraudulenta, tem muita gente que se aproveita do modelo do cooperativismo, e até por isso que existe um preconceito muito grande com ele nas áreas urbanas, né, que são empresários que, buscando exatamente essas questões fiscais aí mais vantajosas da cooperativa, formam essas cooperativas para exercer uma atividade empresária sob um manto de cooperativismo, quando na verdade todos os cooperados ali são na verdade empregados da cooperativa. Eu acho que desde que seja uma cooperativa legal, né, legal do ponto de vista normativo, né, que respeita a legislação que trata do cooperativismo no Brasil, pode ser um fomentador de mercado. Lógico, não é barato. Li isso num veículo de comunicação, que eles já estavam querendo se organizar para formar uma cooperativa, mas que a grande dificuldade que eles tinham era no valor envolvido na criação da plataforma tecnológica. Isso vai ser realmente um obstáculo a ser superado. Agora, por que não eventualmente fazer uma parceria, trazer alguém que queira efetivamente, olha, você vai durante um período ganhar um percentual das corridas, deixe isso claro para os cooperados, os cooperados são os donos da empresa, né? A gente trouxe essa pessoa, ela desenvolveu a plataforma, em tanto tempo a gente paga esse cara e a plataforma é nossa. Não ia faltar gente. Não ia faltar gente. Até porque se a cooperativa for esperta, ela pode falar assim, quanto me faça o orçamento para construir para mim uma plataforma de tecnologia? Sei lá, 500 mil, R$1 milhão. Tô chutando um número, tá? Não sei nem quanto que custa isso. E a cooperativa virar e falar assim, tudo bem, eu vou pagar o dobro. Só que você não vai receber isso agora. Você vai receber isso através de um percentual da remuneração, até quitar esse valor, corrigido por um índice X que eles venham a definir conjuntamente. Trazer essa questão do empreendedorismo que a gente vê muito nas empresas para esses caras, entendeu? Que estão aí, às vezes, querendo uma condição melhor de trabalho e de remuneração e se colocar como mais um player nesse segmento de plataformas, tá? E olha, eu sempre gosto de falar que tudo o
que eu estou falando sempre pode ser superado por alguém que me convença do contrário. Eu na vida. Hoje, com base nas decisões que existem, eu não entendo que se possa estabelecer a existência do vínculo empregatício com base nos fundamentos que eu vejo nas decisões. Não descarto a possibilidade de existir o vínculo, não com base nos fundamentos que são utilizados nas decisões. Esse é um entendimento meu, né? E por isso que eu defendo tanto a questão da perícia tecnológica, porque eu acho que ele seria um viés na balança para até eventualmente mudar esse meu convencimento, tá? Porque eu acho que muito possivelmente pode ser que esse entendimento seja fruto da não evolução da produção da prova, né? Que é ela que vai formar o convencimento de quem está decidindo. Maurício, olha só, a gente estava falando, na verdade você estava falando anteriormente sobre vieses e preconceitos dentro de algumas plataformas. Tu poderia trazer mais alguns exemplos de como que se pode enquadrar preconceito, como que a gente pode olhar para um algoritmo, olhar para uma plataforma e dizer que essa plataforma é preconceituosa? A gente teve, inclusive, até o que inspirou o meu entendimento da viabilidade da perícia tecnológica na justiça do trabalho, a experiência na justiça civil, onde algumas empresas que vendiam online acabaram programando os seus algoritmos, né, através do consumo da base de dados, eventualmente evitar regiões perigosas ou que houvesse uma alta incidência. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ou algumas regiões do Rio de Janeiro. E esses algoritmos, então, cruzavam os dados para não queimar o filme da empresa, ou seja, iam para uma vertente de que o produto estava indisponível quando um determinado CEP estava fazendo a solicitação de um determinado produto. Então, por exemplo, se tinha consciência de que celulares que eram entregues em tal bairro de São Paulo tinham uma incidência de extravio acima do normal. Então, programavam o algoritmo para que quando alguém fizesse aquela solicitação num CEP dentro daquela localidade, que automaticamente a plataforma dessa informação de que o produto estava indisponível. Isso foi objeto de algumas medidas coletivas pelo Ministério Público e foi feita a perícia tecnológica e se verificou o que se deu o nome de geodiscriminação. Mas aí é um perigo grande. Algumas localidades no Rio de Janeiro, se passar um carro dos Correios, se passar um caminhão de entrega dos Correios, perdeu, já era. Então prejuízo pros Correios. E aí ele não pode se utilizar de alguma forma, enfim, se excusar de prestar serviço naquela localidade. É complicado isso, né? É porque assim, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor traz uma previsão específica no sentido de que você não pode se negar a fornecer um produto ou serviço quando você o coloca no mercado, né? Exatamente para evitar essa questão da discriminação. Lógico que ele não foi pensado à época lá em 91, se não me engano, que é o Código de Defesa do Consumidor, não foi pensado para essas questões de venda no e-commerce, mas certamente foi pensando numa questão de discriminação, aquela questão mais típica de, olha, você não pode comer no meu restaurante por conta que você está vestido dessa forma, ou você não pode entrar na minha loja porque você é dessa etnia, ou você não pode consumir o meu serviço porque você tem determinada orientação sexual. Imagino eu, né, aqui pensando em Montesquieu, que no espírito das leis, né, houve essa intenção do legislador e se verificou a existência dessa geodiscriminação, até porque, né, quem assume o risco do negócio é a empresa, né? Então, a partir do momento que ela se propõe a vender no e-commerce, através do e-commerce, ela sabe que ela vai assumir alguns riscos. Se é certo ou se é errado, não vou me colocar nessa posição de julgar, mas o que houve foi a verificação dessa evidência e que não havia sentido, porque uma coisa é dizer assim, olha, só entrega em São Paulo, ou só entrega na região metropolitana de São Paulo. Outra coisa era o que às vezes acontecia, por exemplo, tinham 3 bairros dentro de uma mesma região que entregavam em um. Foi muito mais nesse sentido. Se verificou efetivamente a existência de uma geodiscriminação e não uma liberdade do fornecedor de produto não trabalhar uma determinada localidade. Isso foi feito através de uma perícia nos algoritmos, né? E verificou-se que haviam na programação um indício de um viés de preconceito geodemográfico. Então, doutor Maurício, por favor, as suas alegações finais aqui nesse episódio. Olha, que honra, hein? A bem da verdade, assim, que eu gostaria de dizer que para mim é muito importante a gente estar debatendo esse tema em especial com pessoas jovens como vocês, né, que vão ser aí quem vai estar reverberando, né, o futuro da advocacia, o futuro do direito em geral. Eu acho que jovem só Júlia, tá? Eu já tenho uns 30. Para mim é jovem ainda. Jovem. E dizer que a gente tem que começar
a deixar de ter aquela necessidade, e aí eu digo aqui da minha área do trabalhista, de forçar o enquadramento de conceitos. Eu até uso muito a expressão estressamento de conceitos, porque a gente tem sido fator de muita insegurança jurídica. A gente tem que, sim, lógico, buscar a melhor aplicação da lei para o que está acontecendo no mercado atual, mas sem querer fazer ativismo judicial, né? E quem faz ativismo judicial não são só os juízes, também são os advogados que se propõem a levar determinadas causas ao judiciário. E foi com esse propósito, né, que eu escrevi o livro Contratação na Multidão e a Subordinação Algorítmica, tá, Luan? E sou um ouvinte das mais variadas críticas construtivas, até para pensar numa próxima edição, talvez mais completa, e abordando outros temas que, porventura, possam contribuir para esse debate, né? Inclusive, a gente está formando um grupo de estudos que a gente vai buscar aí a jurisprudência nacional específica tratando desse fenômeno da contratação por meio de plataformas, para compreender, né, como tem sido o entendimento judicial, tanto para se reconhecer como para não se reconhecer o vínculo empregatício. Eu acho que o mais importante é que a gente consiga, no final disso tudo, ou em algum lugar no meio disso tudo, porque o final talvez nunca aconteça, enxergar o melhor caminho para não inviabilizar uma atividade importante que está gerando receita e renda para tanta gente e, ao mesmo tempo, garantir aí que essas pessoas, esses seres humanos, não sejam marginalizados, eventualmente por empresas que de má fé estejam se aproveitando da sua mão de obra. Acho que essa é a mensagem do livro como um todo. Para quem tiver a oportunidade de ler, vai perceber que em nenhum momento eu ali pretendo botar um ponto final ou dizer, olha, não é. Não julgue o livro pelo título. Exatamente. É mais para colocar mais uma faísca aí nesse debate que, sem dúvida, aí tem muita gente qualificada participando e que eu tive, inclusive, a oportunidade, por conta do livro, por conta do meu perfil no Instagram, a oportunidade de conhecer e tratar, né, desse tema que precisa ouvir as mais variadas vozes para que se chegue num denominador. Doutor, você pode falar aqui os seus contatos, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, onde que elas podem te contactar? Seu Instagram, seu site? Tem o meu perfil pessoal no Instagram, que é @Mauricio_Palota, como meu sobrenome, e o meu perfil que eu criei especificamente para tratar de temas do direito e tecnologia. Tenho me dedicado mais nesse começo para falar de questões do direito do trabalho, mas não criei o perfil pensando única e exclusivamente nesta demanda, mas para tratar realmente de como que a tecnologia pode influenciar o mercado, que é o @direito_algorítmico. Essas informações vão estar na descrição desse episódio, tá, galera? Obrigada, gente. Adorei nosso bate-papo de hoje. Falar também que eu tenho uma página no Instagram, que é @direito.dedigital, tem 2 Ds, que também trata um pouquinho, né, dessa questão de direito e tecnologia, mas uma visão mais voltada para a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a minha queridinha, que eu gosto muito de estudar. Mas eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje. Obrigada. Esse foi o nosso episódio, nós vamos ficando por aqui. Obrigado e farvel!